Olá pessoal, vamos aqui ter uma aula de trigonometria aplicada. Calma, que não é nada sobrenatural. Geralmente as pessoas têm medo quando se fala de matemática, especialmente da trigonometria, né? Trigonometria e geometria analítica são as mais temerosas da matemática, mas calma. Aqui são conceitos básicos que vão ajudar você nos exercícios cotidianos de qualquer concurso, bem como resolução de exercícios da topografia. Às vezes a topografia, seus exercícios não precisam nem de cálculos complexos, como a trigonometria básica você resolve. Assim como vários cálculos da topografia, são necessários conhecimentos trigonométricos, porque você está medindo distâncias. Então, rever trigonometria é fundamental para continuar o curso de topografia. Então, só para relembrar um pouco de histórico, um pouco de teoria, a trigonometria ela vem do grego, significa trigon, que é triângulo, e metria, que é a medida, ou seja, é a medida do triângulo, é a parte da matemática que estuda os triângulos. E surgiu da necessidade de medir distâncias inacessíveis. Lembramos que os gregos tinham muita facilidade, muito desejo em querer descobrir as coisas, principalmente em calcular as coisas. Talvez porque não era obrigatório, né? Então aí era mais legal fazer matemática. Não que ela deixou de ser, né, gente? Mas eles queriam calcular e muitas coisas não tinham. Como o Aristarco de Samos, que ele calculou as distâncias que separavam a Terra, a Lua e o Sol. Para isso, ele considerou que os três corpos celestes eram circunferências, eram esféricos, ou seja, em nenhum momento pensou que a Terra era plana, e usou medidas de ângulos de triângulos retângulos. Então ele foi o primeiro a aplicar trigonometria em um cálculo de grandes distâncias, no caso na astronomia. Tá? E a gente sabe que a trigonometria ela foca no triângulo retângulo. Quais são os lados de um triângulo retângulo? Primeiro, o que é um triângulo retângulo? Ele é a metade de um retângulo, concordam? Então, todo triângulo retângulo tem que ter um ângulo de 90 graus e dois ângulos agudos, certo? Tem que ter um ângulo alfa representando aqui. E temos as faces A, B e C. Cada face dessa tem um nome, dependendo do ângulo, aqui depende da referência. Ou é do ângulo alfa aqui, ou do outro ângulo aqui em cima, que eu nem marquei. Então, para a gente conhecer, primeiro, o meu A sempre é a hipotenusa. Ah, professor, a hipotenusa sempre é o lado maior? Não obrigatoriamente. A hipotenusa sempre é o lado oposto ao ângulo reto. Então, se 90 graus está aqui, o lado oposto dele é a hipotenusa, a famosa hipotenusa. Já os outros, tanto B quanto C, são catetos, certo? Aí nós temos o cateto oposto e o cateto adjacente. Qual é qual? Depende da referência. O meu referencial é o alfa. Então, tá vendo que B é um cateto oposto ao ângulo alfa? Então, o B é o cateto oposto, certo? E o lado C, a face C, ele não está adjacente ao ângulo alfa? Então, temos que o C é o cateto adjacente de alfa. Tudo bem? Então, o único que não muda sempre é a hipotenusa. Porém, se esse alfa estivesse aqui desse outro lado, aí C seria cateto oposto e B cateto adjacente. Tudo bem? Tudo depende do referencial. E através disso, nós temos as razões trigonométricas. Se é razão, tem uma divisão, certo? Nós temos as razões seno, cosseno, tangente. Temos cossecante, secante, cotangente, mas não vamos entrar nessa área ainda, não é necessário. Só com seno, cosseno e tangente dá para trabalhar a topografia. Então, o que seria o seno do ângulo alfa? Sempre, ó, de quem? Seno de quem? De um ângulo, que é o ângulo alfa. Ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, B sobre A. Então, essa relação B sobre A é o meu seno de alfa, cateto oposto sobre hipotenusa, B sobre A. Já o cosseno de alfa é o cateto adjacente, a razão entre cateto adjacente e a hipotenusa, ou seja, C sobre A. Esse é o cosseno, super simples, né? Já a tangente é a razão que faltou, C, B sobre C, ou seja, os catetos. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, essas são as três razões trigonométricas que você tem que saber. Desde a do ensino médio, tem que guardar para o resto da vida, ainda mais dentro da engenharia, dentro da topografia. Seno, cosseno e tangente. Tudo bem? Até agora é extremamente simples, né? E vamos lembrar que através disso temos o famoso Teorema de Pitágoras, um dos grandes filósofos pós-socráticos, né? Então, Pitágoras de Samos
de 570 a 495 a.C., ele fez essa seguinte relação, e tem várias demonstrações em vídeos na internet muito interessantes, onde o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então não importa se é adjacente ou oposto, você somou o quadrado de cada cateto, você tem o quadrado da hipotenusa. Ou seja, olhando aqui nosso triângulo retângulo, hipotenusa é A, B, cateto oposto, C, cateto adjacente. Então, A ao quadrado, ou seja, hipotenusa ao quadrado, é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Se você fizer essa relação, dá certo, sempre, tudo bem? E isso é utilizado eternamente na nossa vida, né? Agora vamos ver a relação entre seno, cosseno e tangente de um ângulo agudo. Então aqui tem um ângulo alfa, de novo, hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente. E se eu dividir seno de alfa por cosseno de alfa, dá alguma coisa interessante? Vamos ver. Seno de alfa. Seno não é cateto oposto sobre a hipotenusa? B sobre A. O cosseno de alfa é cateto adjacente sobre hipotenusa, C sobre A. Temos uma relação. Se eu for resolver isso na mão, eu multiplico os extremos, B vezes A, e divido pelo meio, A vezes C. Concorda que o B multiplica pelo A e o C também multiplica pelo A? Então, eu vou ter A multiplicando em cima, A multiplicando embaixo. Então, eu posso cortar esses valores iguais. Logo, seno de alfa sobre cosseno de alfa é igual a B sobre C, que não é a tangente? A tangente de alfa não é cateto oposto sobre cateto adjacente? Pronto. Então, nós temos que tangente de alfa é a mesma coisa também que seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Então, em algum exercício desse, você tem o seno e o cosseno, você não tem tangente. Nossa, mas eu preciso da tangente para resolver. Divide seno pelo cosseno. Tá vendo que até agora envolveu números e ficou extremamente simples? Para colocar, aí só você substituir os valores aqui e resolver a matemática básica, subtração, divisão, multiplicação. Não tem segredo a trigonometria. E temos alguns ângulos notáveis, tá? Que são aqueles ângulos que mais caem e que pessoas têm que saber esse quadrinho. Que são os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Porque eles são os notáveis, eles são aqueles que tem que guardar, porque varia de 1 até 90 graus praticamente. Mas vamos ver que num quadrado perfeito, você tem, né, um ângulo de 45 graus. Já num triângulo equilátero, você tem 30 graus e 60 graus, certo? Aqui. Aí, a partir de várias relações matemáticas, você chega a esses valores. Então, seno de 30 graus é meio, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, seno de 60, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, cosseno de 60, meio. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, tangente de 45, 1, tangente de 60, raiz de 3. Pô, professor, mas tem que decorar todos esses valores? Quer uma dica? Faz esse quadrinho, 30, 45, 60, e seno, cosseno, tangente, nessa ordem. O que você coloca na primeira fileira aqui do seno? Divide tudo por 2, tá vendo que tudo está por 2? E depois segue a ordem, 1, 2, 3, certo? E coloca raiz em todos os numeradores. Raiz de 1 é 1, não muda. Raiz de 2 fica raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3. Viu como é simples? Então, divide tudo por 2, coloca 1, 2, 3 e a raiz. O cosseno é o inverso. Tá vendo que o cosseno é o inverso do seno? Então, divide tudo por 2 e vem 3, 2, 1. Coloca a raiz. Mas, professor, e a tangente? Não tem essa sequência. Lembra, a tangente não é seno dividido pelo cosseno? Você divide meio por raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 fica por baixo, você racionaliza, você tem raiz de 3 sobre 3. Raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, dá 1. Né? Ele por ele mesmo. E raiz de 3 sobre 2 sobre meio, dá raiz de 3. Porque você vai dividir meio por meio, sobra só raiz de 3. Entenderam como é simples? Então, no seno, coloca todo mundo dividido por 2 e 1, 2, 3. Cosseno, todo mundo dividido por 2, 3, 2, 1. E coloca raiz em todos os numeradores. E na tangente, divide seno pelo cosseno e você tem a tangente. Tá bom? É bem simples. E você vai fazer tanto exercício que você acaba guardando, né? Tem algumas relações, tem ângulos complementares. Aqui eu troquei, coloquei o alfa aqui em cima, tá? Então agora C é cateto oposto e B é cateto adjacente, mas a hipotenusa continua sendo A. Claro, se aqui é 90, concorda que esses outros dois somados tem que dar 90? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180? Então, se aqui é alfa, aqui é 90 menos alfa. E a gente pode ter uma relação.
Então, seno de alfa é C sobre A, cateto oposto sobre hipotenusa. Qual que é o cosseno de 90 menos A? O cosseno dele não é cateto adjacente, que é C sobre A, seja a mesma coisa. Então, o seno de alfa é igual ao cosseno de 90 menos alfa. A gente acabou de ver ali nos ângulos notáveis. Então, seno de alfa igual ao cosseno de 90 menos alfa, do outro ângulo. E o cosseno de alfa, que é B sobre A, é igual ao seno de 90 menos A, BA. Tudo bem? E agora que vem umas leis, né? Lei dos senos. Num triângulo qualquer, a razão entre cada lado e o seno do ângulo oposto é constante. Ou seja, aqui eu tenho os vértices A, B, C, maiúsculos, e os lados A, B, C. Então, se eu pegar Azinho, o lado A, esse valor, e dividir pelo seno do ângulo A, ele é igual B, o lado B, dividido pelo seno do ângulo B, que é o seno aqui de alfa, que é igual a C sobre o seno do vértice C. Tá vendo? Por isso que tá vendo que a gente não coloca a mesma letra junto. Então, isso aqui é AC, aqui eu vou colocar B. Isso aqui é AB, aqui eu coloco Czinho. Tá bom? Então, o lado sobre o seno oposto a ele sempre vai ser constante. De todos, então, para A, para B e para C. E na lei dos cossenos, num triângulo qualquer, o quadrado da medida de um lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois, menos o dobro do produto das medidas dos dois lados pelo cosseno do ângulo que eles formam. Nossa, não entendi nada. Ele só escreveu em português a matemática. Então aqui, mesma coisa. Vértices A, B, C, lados Azinho, Bzinho, Czinho. Então, ó, Azinho ao quadrado é igual a Bzinho ao quadrado mais Czinho ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno de A. E aí você substitui. Se eu estou vendo B ao quadrado, ele é igual a ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes A vezes C vezes o cosseno de B. E C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes cosseno de C. Isso aqui usa de vez em quando, não é tão constante. Os mais constantes que a gente vai utilizar em topografia é seno, cosseno e tangente, e a relação de seno, cosseno que dá tangente, e a relação que o seno de alfa é igual ao cosseno de 90 menos alfa, e vice-versa. Tudo bem? Pessoal, bons estudos, realize os exercícios e até a próxima aula.